quer Elon Musk? Ele quer realmente, ele está lutando pela democracia e liberdade de expressão, ou ele só quer dar uma tumultuada porque politicamente ele tem uma bandeira aí a defender muito importante para ele? Claramente um episódio de movimento político, de uso político da plataforma para alguns objetivos, né? O mais imediato, para mim, com clareza, esse reforço internacional, essa tese que procura confundir liberdade de expressão com ilícitos na rede, né? E também a influir nas eleições de agora, né? Então, esse objetivo ele já cumpriu, já conseguiu. Então, eu acho assim que apesar de ter sido um episódio político, da forma como foi posto, não havia como o STF deixar passar em branco, não é? Mas para mim é essencialmente isso. Talvez o Brasil hoje esteja no momento que vai definir se nós vamos ser uma república de bananas ou se vamos ser uma nação. Porque até esse tratamento que o Elon Musk deu aqui é de quem acha que é uma república de bananas, né? Como ele fez, já fez em outros países. Na Bolívia, no episódio do Evo Morales, ele disse lá, não, nós derrubamos quem a gente quiser. Lidem com isso, né? Então, ele está testando, né? O Brasil tá cruzando um momento, você vê o STF, nessa semana, decidindo a questão do poder moderador dos militares, né? De outro lado, conduzindo ainda as investigações do golpe, de outro lado, lidando com a questão das redes sociais, né? E, enfim, são todos esses assuntos, eles estão no contexto de uma afirmação da democracia de uma maneira definitiva. Então, é esse momento que nós estamos vivendo, e é nesse momento que estamos sendo testados, não só pelo Musk, por vários outros interlocutores, personagens e atores e fatores, né? Em março de 2022, o Elon Musk já tinha muito interesse no Brasil. A gente conseguiu, eu ainda trabalhava no Brasil de fato, e consegui, via lei de acesso à informação, todas as correspondências entre a Starlink, que é a empresa de satélites, né? A empresa que oferece satélites de baixa órbita, uma constelação de satélites que consegue prover acesso, por exemplo, para comunidades amazônicas. E essas correspondências demonstram, em primeiro lugar, um intenso lobby da Starlink junto ao Ministério das Comunicações, à época chefiado pelo Fábio Faria, para que a autorização à operação da Starlink que corria na Anatel fosse acelerada, porque eles tinham interesses milionários em jogo, porque os satélites já estavam rodando e ainda não tinham autorização da agência reguladora. Então houve essa pressão, esse lobby da Starlink, das empresas do Musk, para acelerar essa aprovação. E essas correspondências mostram também que o teor político da relação do Musk com o Brasil ela está muito mais encarnada nas figuras do governo Bolsonaro do que dos interesses empresariais do Elon Musk. Tentar explicar isso. Enquanto que as correspondências enviadas pelos executivos da Starlink focam em acelerar o processo de regulação, em data da votação na Anatel, em abordar ministro ou outro, o Fábio Faria e seu então secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, estão falando em ele visitar a Amazônia, fazem um discurso que, inclusive, uma das cartas começa com Dear Mr. Musk, que eu usei nessa reportagem. Elas mostram um grau de subserviência muito grande do governo federal naquela época. E eu acho importante trazer isso. E hoje no Intercept Brasil, junto com a minha colega editora Tatiana Dias, a gente partiu de um episódio que também é interessante trazer aqui para discussão, que é de fevereiro de 2024, o governo Modi da Índia ordenou que o Twitter derrubasse algumas contas também. E nesse caso, a conta de Government Affairs, né, de relações governamentais do Twitter, criticou a decisão, mas disse que acataria. Mas é um governo de direita. É um governo de extrema direita. De extrema direita, exatamente. E o Musk respeitou essa decisão. Ou seja, não faz parte do perfil de Elon Musk colocar os seus interesses empresariais abaixo do ativismo político. Ele é sim um ativista político também, mas os interesses comerciais são os que movem. E só para fechar essa primeira participação, acho legal entender o que é esse conglomerado, né? Starlink, que a gente falou dos satélites, a SpaceX, que é uma empresa de lançamento de foguetes aeroespacial, também vive uma situação regulatória importante nos Estados Unidos. O governo Biden quer taxar o lançamento de foguetes.
A Tesla, que também vive um enfrentamento, uma guerra comercial absurda com a BYD, que toma a liderança global e no Brasil também ganha muito terreno com a fábrica de Camaçari. E, por fim, o X, que é o antigo Twitter, que representa uma fração muito menor desse valor investido, desses interesses que Musk tem no Brasil. Então, o que a gente defende no Intercept é que esses interesses em outras empresas, em outros negócios do Musk, não o Twitter, estão fazendo com que ele corra o risco de, inclusive, encerrar as atividades. Está fazendo ele aceitar que pode fechar o Twitter no Brasil, provocando Moraes. Todos esses movimentos dele, me pareceu que é o seguinte, ele estava mais preocupado em usar o Twitter como uma ferramenta política, principalmente eleitoral, do que efetivamente de negócios. Não parece isso? Não, exatamente, né? Ele chega no Twitter, fecha o capital justamente para fazer o que quiser, porque quando você tem capital aberto na bolsa, você tem uma série de obrigações legais, frente, inclusive para defender o negócio para os acionistas minoritários, né? Você tem instâncias de governança que você tem que respeitar. Ele fecha para não ter que fazer nada disso e, inclusive, prejudicar eventualmente o próprio negócio com objetivo político, né? Isso é muito claro. Ele tira os times de moderação de campo, mesmo com eleições às vésperas, né, ele acaba com todo... Porque o Twitter pré-Elon Musk era o que tinha construído uma equipe melhor, né, nesse sentido, tinha dado mais respostas, avançados mais nesse debate de moderação. Né? Eles estavam acelerando respostas que a gente, né, clama para que as redes sociais tenham integridade de informação, integridade eleitoral. E aí ele faz esse movimento oposto, e aí para trazer um pouquinho, né, para o debate aqui, ele chama esses jornalistas, né, que inclusive esse mesmo que fez esse fio que ele vai repercutir, né, o Schellenberger, né, que está aqui no Brasil, né, fazendo propaganda, que é jornalista ativista, fazendo propaganda sobre justamente essas questões. Ele chama mais 2 jornalistas, entrega as correspondências internas da própria empresa. Inclusive, eles têm um processo no FTC ou de executivos nos Estados Unidos, justamente porque é uma conduta contra a própria empresa e expondo para os próprios funcionários, né, sem nenhum tipo de justificativa, né, e entrega justamente para fazer campanhas contrárias ao governo Biden, no caso, dizendo que a esquerda criou uma fábrica de censura e que a esquerda está produzindo censura e que eles, né, na extrema-direita, isso eu estou os nominando, seriam aqueles defensores daquela liberdade de expressão absoluta e que naquela empresa não teria nenhuma interferência. E ele vai nessa toada, mas eu tenho a impressão que nos últimos meses ou dias ele está radicalizando esse discurso e as ações dele, né? Não necessariamente da empresa, porque a empresa fez um statement, né, uma declaração muito mais tímida, dizendo que vai recorrer, não descumpriu ainda ordens judiciais, mas ele pessoalmente, pessoa física, né, vai cada dia mais agravando essa militância de extrema-direita, pautas de costume, a coisa de transfobia, enfim, um monte de coisa. E agora, assim, né, ele fez uma interação no Twitter apoiando a fala de uma liderança da AfD alemã que questionava a moderação sobre slogan nazista. E ele faz isso anteontem, acho que foi ontem, né, que então ele faz essa interação, mas por quê? O que é? Por que não pode? Por que não se pode falar isso, né? Com slogan nazista, que é proibido, qualquer slogan nazista é proibido na Alemanha. Estou dando falar um para o exemplo. Monark e dar uma ligada para ele, né? Exatamente. Dar uns conselhos para ele, né, Bosco? Que aqui no Brasil isso não pode. E só para acrescentar que a história da política querer essas redes sociais para fazer, né? Toda essa discussão do TikTok, que vai vender o TikTok nos Estados Unidos, o ex-secretário de Tesouro americano do governo Trump está reunindo um grupo de investidores para tentar comprar o TikTok caso ele seja vendido nos Estados Unidos. E todo mundo fala assim, mas o TikTok, se não entregar, por exemplo, o algoritmo, que é o que eles estão dizendo que vão vender esse algoritmo, não é um bom negócio para qualquer empresário. Mas para uma propaganda, de pegar uma base de propaganda de extrema-direita, aí sim é um bom negócio. Talvez seja um movimento muito parecido. A extrema-direita querendo
tomar conta dos novos meios de comunicação, que são as redes sociais, para propagar suas teses. A questão de políticos quererem pegar meios de comunicação não é nova, né? No Brasil você tem as concessões, as rádios, os jornais, enfim, muitos, né? Então não é uma novidade. Só que com as redes sociais, com a tecnologia, isso escala exponencial, né? As concessões de rádio no Brasil sempre obedeceram, sempre foi um critério político dos governos, né? Eu vejo que as famílias políticas aí do Nordeste, do Norte do país e tal, são proprietárias das principais redes, transmissoras de rádio, etc. Não é? Jornais também, TVs também. Não é? Mas agora com a questão da rede social é engraçado porque as pessoas estabelecem uma confusão. Essa coisa de geração e de memória é um negócio muito importante no Brasil. No meu tempo, a direita era pró-censura, contra a liberdade de expressão. Vivemos isso a vida inteira. Bosco, mas peraí. Eu vi Bolsonaro defendendo a liberdade de... Nem orna a figura dele defendendo. Não dá para acreditar naquilo, principalmente depois de tudo que ele falou durante o governo dele e depois do 8 de janeiro. Você e nós, mas o discurso deles para as redes é um discurso democrático, liberdade de expressão, que a direita nunca teve, né? E o que me faz levar é o seguinte, também o que eles querem, obviamente, não é a liberdade de expressão, né? Porque você veja, quando vaza alguma coisa de um processo, de uma coisa legítima que está em curso, eles são os primeiros a pedir para trancar, né? Então, não é essa a liberdade que eles querem. Na verdade, a síntese que eu faço, eles querem liberdade para delinquir. Não querem liberdade de expressão, né? Porque liberdade de expressão, você pode até dizer o que você pensa e tudo, mas tem consequências, não é? Eles não querem nem as consequências, eles querem a coisa aberta. Você vê, todo esse episódio de hoje gerou várias notícias e comentários que agora aumentou a pressão para a regulamentação pelo Congresso. E o Congresso, majoritariamente de direita e de extrema-direita, eles não querem regulamentar isso agora, porque nós estamos em ano eleitoral, quer dizer, é um comportamento que indica claramente que eles preferem esse vácuo legislativo mais algum tempo para poder fazer fake nessa campanha.